Estamos ao vivo, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Analista Sem Censura, o único programa da televisão brasileira que não desacata as decisões do TRF4. Sejam muito bem-vindos aqui conosco hoje, senhor Luiz Filipe e senhor Bruce Barbosa, que vocês ainda não conhecem, porque afinal de contas eles nunca participaram desse programa, exceto as últimas 45 edições. Exato. Como estão vocês? Bem, e você, cara? Tudo bem? Tudo bem. Em ordem. Tirando o tempo que o Bruce ficou na Rússia, né? Que voltou pro Brasil e resolveu fazer o Brasil perder, né? Passando mais frio no Brasil que na Rússia. Não bastasse a gente ter que aguentar o Bruce de volta, foi só ele voltar e o Brasil saiu da Copa. E aí, né? Sem comentários. Simplesmente. A gente estava pensando em fazer uma vaquinha para ele ficar lá, mas ele não. Eu definitivamente teria contribuído. Né? Eu sou pé quente. Definitivamente teria contribuído. Além de ficar enchendo o saco. Tudo bem. Bom, considerando que a gente teve feriado no meio do caminho e tudo mais, e feriado pra considerando gente, né? Feriado pra gente, feriado pra bolsa, né? Desculpa, a B3 ela funciona em dia de jogo, mas em dia de feriado estadual eles ainda não conseguiram funcionar. Né? Então, enfim. Considerando tudo que a gente teve no meio do caminho, eu sinceramente não imaginava que a gente ainda teria surpresa no domingo. Né? Você vê? E olha, domingão, você tava lá almoçando com a sua avó. Foi na trave, eu nem tava aí. Tava viajando e dei de cara ainda com aquela notícia maravilhosa. Foi uma tarde no mínimo tensa aquela de domingo. Globo News urgente. Cara, que tarde já de urgente. Globo News urgente, dando pulinhos de alegria, né? Ninguém mandou aquele gif do Jornal Nacional, né? Plantão da Globo. Que tem o Globo assim, Plantão da Globo por cima. Faltou esse. Esse não veio, né? Realmente faltou esse. Mas eu particularmente até pergunto a vocês a opinião de vocês, mas eu fiquei surpreso de ver como, no final das contas, à medida que aquele imbróglio acabou se resolvendo no próprio domingo, como as ações brasileiras acabaram reagindo bem ontem no exterior e, enfim, hoje veio, né? Agora o mercado deu uma aliviada, mas de qualquer maneira, independentemente de qualquer... Eu pelo menos leio tudo isso como um aumento de percepção de risco, né? Nesse fronte político-judiciário. E o mercado parece que deu de ombros, não é mesmo? Eu não sei se deu de ombros, assim. Acho que se o mercado tivesse aberto, eu tentei escrever isso hoje, se o mercado tivesse aberto, acho que as coisas teriam sido muito piores. Não, se o mercado estivesse aberto, se aquilo tivesse acontecido com o mercado aberto, a gente nunca mais ia falar em Joesley Day, em Bessias e em coisa nenhuma. Então, a emoção ia ter sido maior. Teria sido assim, olha... Porque acho que ficou 1h30 ali que vai, não vai, Moro fala, mas mais não pode. Mais de 1h30. Acho que sei lá, saiu meio-dia, até umas 2 da tarde, ficou lá, né, nesse imbróglio. A gente ficou, mas ainda assim, né, saiu a... decisão do Gebran lá, umas 3, né, mais ou menos. Exato. Né, Então, acho que o mercado teria... E o presidente do TRF, ele só foi se manifestar, sei lá, já eram umas 6, 7 horas. Então, acho que o mercado teria sofrido muito mais, sendo que sofreu, né, então assim... Eu não sei se deu de ombros, assim, acho que é mais acho que como a situação começou e se resolveu com o mercado fechado, acho que o mercado vai falar, ok, não continua preso. Olha, o Lula é mentira e a vida seguiu. Mas assim, eu entendo com uma percepção de risco maior, assim, pensando na posição de um gringo, por exemplo, que tem posição muito grande aqui, e ver esse imbróglio do judiciário que a gente... Aqui pode tudo, né? Meu ponto é precisamente esse. Você não sabe o que é, assim, não tem mais uma... E essa politização do judiciário, né? Que vira um negócio que você não sabe o que vai ser. Tem Toffoli em setembro, que você também não sabe o que vem, né? Que vai assumir o teste do STF. Né? Então, assim, eu, se fosse o gringo, teria cautela em ficar montando posição, fazendo coisas mais risky aqui dentro, que de certa maneira trava um pouco, né, o mercado aqui. Eu ficaria em cautela, assim, não... Só que a isso eu sou bunda na parede com esse negócio todo. A isso tudo se sobrepõe uma outra questão que, no final das contas, né, é algo que a gente sempre bate tanto. O que é soberano no longo prazo é realmente preço. Né? Ou seja, é você conseguir comprar a preços adequados. E talvez, independentemente desses ruídos de curto prazo, acabe fazendo sentido olhar para isso. Não é mesmo, seu Bruce Barbosa? Eu acho que sim, eu não sei, eu duvido que o... Toffoli, nossa, deu branco no nome do cara, ou do ministro. Eu não acho difícil ele tentar dar um golpezinho meia boca, que nem eles tentaram dar agora com esse desembargador do TRF4.
Mas é sempre possível, né? Nunca diga nunca. A gente vê o que o Gilmar Mendes faz por aí. Mas eu acho um negócio meio assim, difícil de acontecer. Mas sempre pode acontecer, né? Fato é, a gente está chegando perto das eleições e não tem ninguém de centro, né? Continua assim. Tem o Chuchu, a gente tem um buraco aí, ninguém sabe para onde vai. O Centrão não quer fazer acordo com o Chuchu, mas o Chuchu não sai da moita, né? O MDB está praticamente decidido por lançar a candidatura do Meirelles. Que eles também não querem, né? Mas aí eles vão apoiar o Chuchu, então entre Chuchu e Meirelles é a mesma coisa. É na mesma. O que realmente me deixa estarrecido é a posição do DEM. Eles não sabem se eles vão apoiar o PSDB ou se eles vão apoiar o PDT. O negócio é... Alckmin ou Ciro. Eles não sabem para que lado vão. Como se fossem opções parecidas, diga-se de passagem. É a opção que paga mais. Acho que assim, me parece, eu estava falando com o Bruce, acho que o Bruce fez essa comparação que eu acho muito boa. Que é literalmente um passe, assim. Eu quero saber quem vai pagar mais. Eu não tô aí se é PSDB, PDT, que coisa impressionante. PSOL. Gente, tá na hora de refundar o DEM de novo. Sabe, vamos... Meu Deus. Acho que é bem claro um jogo político, assim. Eles falam assim, tô falando com o Alckmin aqui, mas eu posso apoiar o Ciro. Se você não se... Não, é óbvio. Eu posso casar, eu posso comprar uma bicicleta. Então assim, eu gosto do PSDB, mas olha, tem o Cirão lá que posso... Deus. Então, assim, eu acho que é assim, quem pagar mais, quem tiver mais chance, quem tiver mais lá. Mas o que me assusta é isso. Acho que o próprio Senna tá pressionando o Chuchu. Fala, amigo, ou vai ou, né? Pelo amor de Deus. Teve um jantar, inclusive, do Centrão, com boa parte do centro, que foi nítido, isso foi na semana passada. Nitidamente isso. O jantar falou, e aí? O problema é que não tem nenhum outro nome, né? Tipo, não tem ninguém do MDB, não tem ninguém do DEM, não tem, ninguém conseguiu engrenar. Ninguém foi. Mas uma coisa é fato, né? Agora, né, fim da Copa do Mundo, não existe mais desculpa para que as atenções se voltem para outro tema que não as eleições de outubro. Agora acho que o bicho vai pegar, né? Agora não tem mais jeito. Se eles não resolverem, aí There's no way back. O Centro e Centrão vai apoiar o Ciro, o PT vai ter o candidato deles, né? A gente vai ter que torcer pro Lula ser solto, para apoiar o Haddad, para dividir a esquerda, para dar alguma chance para o Bolsonaro, né? Vai todo mundo votar no Bolsonaro. Nossa, dureza, hein? Dureza. É o que não é querer me gabar, mas eu venho falando disso desde abril do ano passado. É dolorido. Nossa, é dureza, não dá, entendeu? Ninguém levava a sério. Eu ainda acho que vão colocar o Chuchu para fora, não tem como. Tem um mês, né? Tá até o Fernando Henrique conversando com o Temer para decidir alguma coisa, né? Que o Fernando Henrique também não decide nada, né? Até dia 15, né? As candidaturas. 15 de agosto, se eu não me engano. 15 de agosto, né? Talvez 15 de agosto. É o máximo lá que você pode. Não, mas tem um mês ainda, né? É um mês. Mais ou menos, né? Não fez nada nos últimos 5, Não, tá bem crítico. Mas começa a ficar muito em cima da hora também pra, se ele trocar com alguma outra pessoa, o cara ter tempo de testar, de aparecer, né? Sim. Então vai ser... Mas vamos lá, mais economia e menos política. IPCA de 12 meses, senhor Luiz Filipe, considerando tudo que a gente viu aí nas últimas medições e mesmo sabendo que tem contaminação de grandes caminhoneiros, etc e tal. Difícil. Começou a aumentar no mercado de novo o burburinho de alta dos juros aí, talvez antes do próximo show da virada. Qual é que é o seu sentimento? Eu acho que é um pouco precipitado. Acho que a gente tem essa sensação dos dois lados. A gente teve essa sensação quando os alimentos derreteram, né? E aí saíram de uma alta de 16 para retrair 5, todo mundo achava que a gente ia cortar a Selic para 4. As especulações nesse... Sonho meu, hein? Mas... Selic a 4%. Aí você vai... 6,5 já dá menos, mas faça justiça. Eu me lembro de um tweet do Álvaro Dias. Não, teve. Acho que quando houve lá manutenção da Selic, ele criticando que não tinha espaço para cortar a Selic até os 4%. Até os 4%. Aí depois deletou o tweet, porque, né? Passou vergonha demais. Viu que não dava, mas eu salvei, viu, Álvaro Dias? Então tá gravado aqui. Mas assim, acho um pouco precipitado ainda, assim, acho que o ponto central para você ver alta de juros vai ser a expectativa de inflação, assim, acho que esse vai ser o ponto central para a coisa. E tá onde agora? Tá 3,9, né? Assim, esse ano aumentou um pouco agora, tá acho que em 4 alguma coisinha, mas 2019... Procurando fechado, você fala.
Mas 2019, 2020, porque 2018 já foi. Para o Banco Central, do ponto de vista de juros... O horizonte de interesse lá da política monetária, blá, 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 2018 já acabou. 2000, assim, tem 6 meses de 2018. 2018 já foi, não tem o que fazer. Porque você tem toda aquela questão, enfim, da... Vamos lá, papo de economista. A inércia da política monetária, parará. Traduzindo em bom português, se você corta juro hoje, o efeito não é amanhã. Demora para ter um tempo Leva. aí. Tem um lag, tem uma que defasagem, a gente chama defasagem. Tem uma defasagem relevante. 2018 já foi, então você não eu gostava daquela palavra que o Elon usava, o cupom usava, que era... Lá fora tava tudo certo, assim. Interregno benigno. Interregno benigno. Acabou também, foi pro saco. Então, assim, acho que você tem que olhar 2019, 2018, já foi, 2019, 2020. Isso continua na meta, tranquilo, não tem uma preocupação. E se você olha as projeções do Banco Central para subir juros no final desse ano, né, começo do ano que vem, ele perde sistematicamente as metas lá para frente. Então, não tem muito ainda onde você ir. Acho que a gente não está num risco ainda de começar a subir juros no final desse ano. Claro que tudo depende, blá, 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 blá. Mas se eu fosse chutar hoje, acho que não. Acho que a gente tem um tempo ainda para ver isso. Acho que a gente teria que ter uma mudança de expectativa muito maior, um câmbio muito mais depreciado, uma eleição muito mais indefinida que proporcionasse todo esse cenário, né? Então, assim, acho que, na minha cabeça, acho que é cedo pra gente pensar nesse tipo de coisa. Acho que, como a gente julgou errado lá com alimentos, a gente está julgando errado com energia, com a questão do transporte, com a guerra dos caminhoneiros, acho que a gente tem que separar as coisas e esperar as coisas fluírem. Se as projeções do Banco Central estavam nessa linha de 1% em junho, então, assim, acho que não tem um grande problema. Acho que a gente tem Antes da greve, não, né? Não, depois, né? Porque depois da o greve. relatório de inflação saiu depois, né? Então, se pensar de 1,20, o IBC estava com 1,10, então não é um problema grande. E aí pra frente a gente deve ver retorno pra faixa de, sei lá, 0,5, 0,6, né? Assim, acho que junho já está 0,30, juro, né? O próximo está 0,30, então assim, tem que ter um pouco de calma para saber diferenciar as coisas. E olhar muito a expectativa de inflação, que é o que ele vai fazer tracking mesmo, eu acho. Acho que ele não vai ficar olhando muito essa questão, assim como não olhou com alimentos lá atrás, ele soube diferenciar bem as coisas. E ele vai focar muito no quê? Na expectativa de inflação e na inércia que esse movimento tudo traz, né? Claro que uma inflação mais alta esse ano vai ter um impacto na inflação de 2019, na inflação de 2020. Sim. Mas acho que ainda é cedo para a gente falar, não, vai ter alta de juros mesmo no final desse ano, acho que ainda é cedo. E no meio de todo o burburinho que isso vem gerando, onde que você acha que tem gordura na curva de juros? Assim, eu tenho... até contando com o Bré, falando da questão do pré e tal, eu acho que, assim... hoje, para mim, juros na minha cabeça, vocês podem até depois debater isso também, tudo foi muito indexado à eleição, assim. Acho que juros hoje, pelo menos até o todo mundo com a bunda na parede, tudo foi muito indexado eleitoral. O que é justo, o que é justo? Bem sinceros. Porque, assim, no fundo, acho que talvez o Bruce possa comentar depois, talvez Bolsa seja talvez menos isso, porque no fundo você tem uma empresa que está rodando lá, que tem operação, que, enfim, independente se vai ter Ciro Gomes ou não, Itaú está lá rodando sua carteira de serviços, de crédito. Todas sofrem, né? Que Itaú sofre menos. Sofre menos. Mas acho que no caso de juros... Não, mas sei lá, o Itaú não decidiria, então, a partir de hoje a gente não vai mais liberar aí os depósitos. Então, assim, me parece que assim, o juro alguma pode coisa ser... do gênero. Não, os bancos estão segurando crédito há bastante tempo com medo das eleições, né? Sim. Mas serviço só curto lá, prazo e tal. Sim, eles dão crédito, se é alguma coisa mais sólida e tal, mas é sempre curto prazo, taxa alta. Mas a minha provocação é, bancos não sairiam rasgando contratos. Não. Dependendo do cenário eleitoral que a gente tiver, não tem nem como. Pode existir um risco de contratos sendo rasgados. Acho que essa é a diferença fundamental. Na minha cabeça o juro pode ser, se tiver um Alckmin com reforma na Previdência, o juro pode ser 8 ou menos, só que se tiver um Ciro Gomes, o juro pode ser 15. Então, como é que você monta preço num negócio desse? Eu tenho essa percepção, continuando com a Marília também sobre isso, o que é caro e o que é barato nesse... Para mim pode ser caro ou barato, dependendo de quem que você vai escolher nas eleições. Com Alckmin pode ser extremamente barato, com o Bolsonaro ou Ciro, acho que Ciro principalmente, pode estar caro. Não consigo... Na minha cabeça é difícil diferenciar. Ou seja, no limite faço suas apostas. No limite eu faço suas apostas. Assim, eu tenho a minha, assim, eu acho que uma proporção ali pequena, um pouco ali, câmbio que a gente já discutiu, um pouco em B35, às vezes mais longas ali, para você não sofrer tanto. Eu acho que é uma aposta que faz sentido se você tiver estômago para aguentar. Agora, no fundo, saiba que não é uma aposta... Sim, a aposta eleitoral. Não é há um cenário dado, mas há dinheiro em cima da mesa. Não acho é. que é um negócio assim, acho que tem
tem uma simetria, óbvio que o preço está refletindo isso, uma taxa está alta e tudo mais, é verdade, mas ao mesmo tempo, isso reflete um cenário eleitoral muito complicado, na qual a política monetária pode ser uma ou pode ser outra. O Banco Central pode ser um Willian da vida, o Banco Central pode ser, sei lá, um Nelson Barbosa, sei lá, quem já teve problemas lá atrás. Então, assim, acho que isso que o mercado de juros reflete, né? Eu sempre fico imaginando o Megazord que daria para formar, juntando, sei lá, o Nelson Barbosa, o Márcio Portman, explicar Megazord agora pro pessoal. Guido Mantega. Nossa, cara. Sei lá, pega lá a turma da Unicamp, junta a Maria da Conceição Tavares, chama a Laura Carvalho, põe todo mundo junto, assim. Ele faz um Megazord. Nossa, meu Deus do céu. Então é isso, assim, acho que a pessoa que vai investir em juros hoje, o Bruce pode falar de bolsa depois, mas tem que ter essa noção. Tem que ter a noção que tudo foi indexado a isso. Metas de inflação foram indexadas a isso, o nível de juros que a gente tem hoje foi indexado a isso, o câmbio foi indexado a isso. Então, assim, tudo vai, no fundo, foi indexado às eleições. Tá? Então, se você ter convicção que, sei lá, Ciro vai se perder no meio do caminho, que Bolsonaro não vai falar besteira e não vai conseguir chegar, e que o centro, no fundo, vai conseguir se unir e colocar um candidato que faça sentido, o Lula vai continuar preso, blá, 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 e um cara razoável vai entrar, tudo barato. Agora, se você acha que não é esse caso, que no fundo você não vai ter um cara de centro, que o Lula vai ser solto, enfim, as coisas podem estar um pouco mais caras do que parece. Acho que essa aposta que você tem que pensar na sua cabeça. Na minha cabeça, a construção de patrimônio não é só em um ano, né? Você vai fazer isso ao longo dos anos. Então não é só precisa ganhar ano em 2018, precisa ganhar em 2018, ganhar dinheiro em 2019, 2020. Cara, tem momentos onde você vai tomar mais risco, momentos onde você vai tomar menos risco. Acho que assim, a gente depende da visibilidade. Na minha cabeça, a visibilidade hoje é pequena, assim. Não é muito fácil de você definir. Mas, voltando ao que eu estava provocando no começo da nossa conversa, a tudo isso se contrapõe, talvez de maneira mais clara em um cenário de bolsa, ações negociadas a valuations que realmente dão vontade de entrar em função de, enfim, empresas mais resilientes, etc, 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 que por conta de todos esses vai e vens que a gente tem visto, simplesmente passaram a ser negociadas em valuations mais atrativos, né? Preços diante dos quais talvez seja um pouco mais difícil de dizer não. O que você acha, Bruce? Eu compraria, né? Até como eu falei no relatório, no investidor de valor da semana passada, que é o relatório que a gente divulga todas as quintas, eu acho que é uma boa hora de entrar. A Bolsa fez uma mínima aí, sei lá, nos 69 mil pontos, 68, alguma coisa por aí. É difícil saber, né? Mas a expectativa caiu demais. A gente tinha expectativa do PIB crescer 3 esse ano, a gente vai crescer quase a mesma coisa que cresceu no passado. Que a gente vinha de menos 3,5, se não me engano, em 2016, né? Sim. Então, se não acontecer nada absolutamente trágico, o que a gente tem que pensar também é assim, o Ciro ganha, o Ciro destrói a economia, o Ciro é empichado em 6 meses. Todo mundo viu, obviamente a economia vai sofrer até ele ser empichado, né? Até ele ser impedido. Mas o Brasil não funciona sem economia funcionando. A gente viu isso com a Dilma. A Dilma era de um partido grande. O Ciro não vai nem ter o apoio tão grande quanto a Dilma teve. A gente vê não teria nesse cenário. Vai ter, me deixa com medo. Eu acho difícil. Ele é muito desbocado. E a hora que você der o poder... Se ele é assim, já agora, sem poder nenhum, ou sei lá, o poder que ele tem lá no Ceará... eu acho que pioraria bastante se ele fosse eleito por alguma coisa. Ao mesmo tempo, se você conversar com gente da economia real, assim, ninguém acredita num cenário destrutivo. O mercado tende a ser mais extremista, eu acho. O pessoal da economia real tende a ser mais, como é que eu falo, mais acomodatício, né? Mais tipo, se for um Bolsonaro, se for um Ciro, vai ser pior, mas não vai ser tão pior assim. A gente dá um jeito. Porque acaba que o mercado chacoalha muito, mas o resultado das empresas não chacoalha tanto assim. Então eles não veem, sabe, um impacto tão grande. Uma coisa que eu particularmente achei positivo desse movimento que a gente teve aí nas últimas semanas, principalmente na esteira da redução de expectativas de crescimento, etc e tal, é que eu acho que são boas as chances da gente já entrar agora em uma temporada de resultados com expectativas muito mais comedidas, tanto para esse trimestre quanto para os próximos, o que reduz o risco
de você ter surpresa negativa em resultado de empresa. Ou seja, de o resultado vir pior do que o mercado enxergava. Eu acho que, pelo contrário, em muitos casos, considerando que se teve de revisão para baixo, talvez haja até mesmo espaço para surpresas positivas em resultado trimestral. Eu assim acho isso também. Uma Unipar, por exemplo, certamente vai trazer uma surpresa positiva, né? Porque ela subiu bem, mas ainda está barata e o dólar subindo ainda... Ajuda mais. Ajuda nos resultados. Mas tudo que é consumo interno, sei lá, uma Guararapes, uma Hering, uma, sei lá, Porto Belo... sei lá, Banco do Brasil, que o Banco do Brasil é mais política, né? Mas tudo caiu pela metade. Então você pensa, nossa, o PIB de um ano caiu pela metade, o preço da ação caiu pela metade. Então, tipo, você está precificando a ação sobre o PIB de um ano só. Eu acho que é muito curto prazismo, mas tem, obviamente, o risco de uma política econômica nível Dilma que vá destruir o país. Só que aí, olhando lá na frente, isso pode ser uma ótima oportunidade de entrar, né? Tem que ver o que o mercado vai fazer aí no meio. Mas eu acho que é sempre uma boa ter ações. O Ibovespa a longo prazo bate o CDI de longe, ainda mais com o CDI onde está hoje, 6,5, né? Acho que, será que o CDI vai a 15 mesmo com acho que não é difícil, cara. Acho que sim. Não sei. Claro. Acho que era uma discrepância que talvez a gente não veja mais. Não, assim, acho que talvez, 15 né? é um exagero. Saber. Eu acho que 15 é um exagero porque a gente teve algumas reformas que ajudam. Assim, tem a questão do TLP, tem a questão da reforma trabalhista, tem algumas coisas que ajudam. E tem o BNDES, né? Talvez se o BNDES voltar a emprestar dinheiro que nem emprestava, mas aí a gente quebra o país ainda antes, né? Mas tem isso. Começar a dar dinheiro para as JBS, para os Ike Batistas da vida. Então, então assim, é um negócio que tem, assim, eu acho que talvez 15 a gente não veja mais, talvez 15 a gente não veja mais por conta das reformas, mas a gente vai ver alguma coisa bem mais agressiva do que a gente tem hoje. Então assim, porque assim, no final o câmbio, os juros e tudo mais vai depender de reforma. Pelo menos o juro longo, que é o que eu acho que mais manda em bolsa talvez, né? Vai depender de reforma. A gente precisa fazer uma reforma fiscal, a gente precisa ter uma reforma previdenciária, isso tudo está lá. E me assusta um pouco ver os candidatos que estão mais na frente não terem nada de resolução sobre isso, entendeu? Tá, mas vamos lá. Eles também não podem falar, né? Tem toda essa, tipo, como é um negócio mais impopular, eles preferem falar apoiar os caminhoneiros e apoiar a seleção do que falar de reforma. Mas deixa eu fazer uma provocação aqui, porque a gente está indo e voltando novamente à questão de a gente não sabe o que vai acontecer com o país por conta da eleição. Pragmaticamente falando, arma na cabeça. Bruce Barbosa, hoje, 3 ações que você compra. Tá. Acho que é legal repetir as 3 da semana passada, né? Que são ótimas. Uma Unipar, que vai bem em qualquer cenário, né? O mercado consumidor dela é bem resiliente, então ela não vai ter tanta perda vai ter alguma coisinha, mais no longo prazo, mas não vai ter tanta perda de demanda. E o produto dela é dolarizado, então quanto mais alto o dólar, mais caro fica o produto. Uma Locamérica, que vem andando muito bem, mas certamente vai sofrer se o consumo interno sofrer, que aconteceu desde, sei lá, meados de fevereiro, março. E a última, a Guararapes, que é a controladora das lojas Riachuelo. De novo eu pensei em Pernambucanas, sempre acho que é Pernambucanas. Que é um produto de massa, né? Tipo um consumo de massa, moda e tal, mas ainda é de massa. Então acho que resiste bem, principalmente pelo preço que está hoje. Ela já caiu pela metade nos últimos 3, 4 meses. Então acho que o pessoal fugiu muito de consumo interno, foi tentar se proteger nas empresas de commodity ou nas exportadoras. Eu acho que tem muita coisa boa por aí e o Lula só tinha como que fala? O suporte que ele tinha porque o consumo interno subiu bem, né? Se o consumo interno cair, ninguém consegue se segurar. Por mais populista que seja, ninguém consegue se segurar no poder. Então, acho que é bem tranquilo. Acho que quando o momento de comprar é quando as ações caem, quando as expectativas estão nas mínimas, eu acho que agora a gente chegou no momento que as expectativas estão bem ruins. Talvez qualquer virada de humor, de cenário, a gente tenha uma resposta bem forte do mercado. Ou seja, na sua cabeça esse é um momento que quem tiver disposição de arcar com o risco eleitoral deve sim começar a ampliar a posição em bolsa. Eu nem vejo tanto risco eleitoral assim. Eu acho que o Bolsonaro já está, até falei semana passada também, acho que o Bolsonaro já está meio precificado.
Claro, é sempre um risco, ninguém sabe o que o Bolsonaro vai fazer, ele é meio estatizante, ele sempre foi assim, mas ele está tentando dar seta para a direita, digamos assim, até o possível ministro da Fazenda dele é bem liberal. Não acho que esse ministro da Fazenda vá se segurar lá, mas acho que ele vai ficar como a Dilma ficou com o Joaquim Levy, assim, discordo do que você faz, mas eu preciso de você, você precisa de mim. Tipo um abraço dos afogados, assim. Tomara que não afogados, né? Um abraço dos... Não é uma boa comparação, porque o Levy saiu depois de um mês, 2, né? Sei lá. Não, foi mais. Foi mais. Sei lá, ele ficou em que? Setembro? Não, mas dezembro? logo que ele saiu, já começou pauta-bomba atrás de pauta-bomba e o Congresso tirou a Dilma. Sim. Aí eles viram que já não tinha mais o que fazer. Aí o Câmara falou, tipo, o problema não é a economia, o problema é a Dilma. E acho que vai ser meio que a mesma coisa. Muito bem. Senhor Luiz Filipe, considerações finais. Vamos lá, considerações finais pra gente poder assistir o jogo França e Bélgica. França e Bélgica. Não, acho que é isso, assim, acho que para juros, alta de juros, acho que um pouco precipitada pra gente ver isso agora. Tem que dar um tempo para esse movimento de IPCA mais alto passar, se vai ter algum efeito em expectativa de inflação. Lembre-se que, pelo menos para juros, você pode discordar, acho que está tudo muito indexado ainda às eleições. Se você tiver disposição para aguentar isso e arcar com o risco, acho que vale a pena ter uma posiçãozinha nas Bs longas ali. E é basicamente isso, assim, acho que esse é o recado geral, assim, se você tiver essa disposição, acho que é uma posição que pode dar muito frutos. Agora, se você tiver, não quero correr esse risco, acho que você vai acabar sofrendo muito psicologicamente, vamos dizer assim. É que acho que a diferença de juros para a Bolsa é que na Bolsa você tem coisas que saem completamente do índice, né? Você tem os vértices nos juros, tipo 2021, 2025, 2028, sei lá. Mas eles conversam entre si. Digamos, tem um papo ali. Na Bolsa não, na dispersão é muito grande. Tem muito mais coisa, então tem coisa que é muito impactada pelo fluxo, então vai muito para lá ou para cá. Fechado. É isso. Considerações finais, Bruce Barbosa. Eu acho que quem tem espaço é uma boa compra bolsa agora. Algumas dessas ações que a gente comentou são ótimas. O pessoal fez umas perguntas aqui, mas nenhuma era de empresa que eu acompanho muito de perto, então vou pedir mil perdões e não responder as perguntas. Eu acho que existe sim o risco eleitoral, mas chegando na hora o brasileiro sempre nos surpreende, né? A única não surpresa foi a Dilma, mas a Dilma veio do Lula, né? Era uma costela do Lula. O brasileiro resolve tudo na última hora. Como sempre, né? Só a Copa do Mundo que não conseguiu resolver. Infelizmente, porque enfim, você voltou. Você pode voltar para a frente agora. Mas beleza, devia ter então. ficado. Beleza, então. Vamos lá então para assistir França e Bélgica e torcer para que a gente tenha um restante de semana um pouco mais tranquilo do lado de cá, à medida que também o cenário externo está ajudando um pouco. E torcer para a Bélgica, obviamente. Torcer para a Bélgica, obviamente. Lembrando a todos vocês que durante todo o restante da semana a gente está escrevendo no temumaguerralafora.com.br, temos informativos diários, temos a carteira Investidor de Valor, que o senhor Bruce Barbosa divulga todas as quintas-feiras pela manhã, e mais novidades, mais informes extraordinários, a gente vai compartilhando com vocês gratuitamente ao longo de toda a semana as nossas principais impressões a respeito do mercado. Por hoje é isso, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, voltamos na próxima terça-feira, dia 17 de julho, até lá, um abraço, tchau.